Olá, amigo tricolores, como estão? Bom, é, ninguém pode estar bem, né? Bom, bem de saúde, com certeza, graças a Deus, esperamos que todos estejamos. Mas ninguém pode estar bem depois desse. Não foi nem uma derrota que eu diria vergonhosa, derrota irritante, tá? Irritante mesmo. Mas antes do vídeo, gostaria de pedir a vocês, torcida tricolor e pessoas que me acompanham aqui, que se inscrevam no canal quem não for inscrito. Quem for, clique no like para engajar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outros amigos tricolores e é, comentem, porque isso ajuda muito a promover o canal, né, e crescer, o canal crescer, é, junto com para maior entrega das notícias do nosso Flusão, é, para os nossos amigos tricolores, outros amigos tricolores, tá? Bom, então vamos a esse jogo que eu gostaria até de estar falando de outra coisa, mas vou estar falando nesse jogo, né? Bom, enfim, eu estou até colocando aí na tela, já coloquei aí, né, o placar, né, 0-1, Fluminense 0, Fluminense 1, em casa, Fluminense. Bom, algumas coisas eu gostaria de pontuar, tá certo? Algumas falas, tá? Na entrevista, bom, primeiro o Fred, né, admitiu que o Inter jogou mais. Eu vi a entrevista dele na zona mista, e ele falou lá que o time do Inter jogou mais e tal. Eu vou só botar uma parte da declaração aqui dele, tá certo? Para vocês verem aqui. Deixa eu ver onde aqui. O Inter foi superior em todos os momentos, disse ele. Eles ficaram mais próximos do gol do que a gente. Alternamos poucos momentos bons para tentar vencer o jogo, depois para empatar. E fica difícil. Sim, fica, né? Porra. Se não jogou bem, se não conseguiu nem empatar, como é que vai pensar em vencer? Aí realmente é impossível, né? É um clássico nacional e a gente sabia que do potencial deles. É parabenizar os caras. Bom, parabenizar, né? Mas assim, só parabenizar e não fazer mais nada é complicado, né, Fred? É, inclusive, foi veiculado algumas notícias aí de que o Fred já anunciou que vai parar em julho e tal, né, em junho, né? E a diretoria continua tentando fazer uma extensão do contrato dele. Gente, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: o Fred não tem condições. Ah, ele fez um gol, Amadeus, você está sendo chato pra caramba. Não é questão de ser chato, entendeu? Ele fez um gol porque é, primeiro a gente já estava ganhando, o time estava todo embalado, empolgado e o Fred estava lá. Ele tem essa propriedade, mas nem sempre atualmente ele vai acertar de ficar na hora certa, no momento certo. Ele fez aquele belo gol, parabéns, méritos para ele. Mas assim, o Fred está faltando 2 gols para completar 200 pelo Fluminense, ok. Quando o Fluminense estiver ganhando de 3, sei lá quanto, a 0, de um adversário, bota ele para tentar fazer o gol até o final da carreira dele, que seria agora em junho. Depois, eu acho que ele é muito bem-vindo nos bastidores, lá como auxiliar e motivador, como eu já falei em outros jogos, mas agora, assim, é um ex-jogador em atividade. Ele mesmo já falou que a perna dele, enquanto ele está correndo, os garotos parece que estão lá na frente, ele tem que pegar um táxi, enfim, não rola. Não rola mais, tá? Bom, a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: a entrevista do Ganso. O Ganso falou que é, eles jogaram um bom primeiro tempo, né? E que culpa de cansaço, botou a culpa no cansaço. Tá? Isso é uma culpa que vai. Quer dizer, o Fluminense está em três ou quatro, tá em três competições: Brasileirão, Sul-América, Sul-Americana e Copa do Brasil. Tem que ter elenco e o treinador tem que ter uma boa cabeça para poder fazer girar esses jogadores ou priorizar uma competição, né? Minimamente isso.
Aí, eu não concordo com o Ganso, tá? Não concordo com o Ganso. Eu acho que isso não é desculpa, né? E porque tem vários times também da mesma forma. Ah, mas eles têm elenco melhor do que o nosso. Aí já não é problema nem no treinador. Aí é problema da diretoria, tá? Ah, contratou errado. Problema da diretoria. Tá? Quando o seu Abel chegou, já estava lá seu Cris Silva e seu Bigode lá. Então, eu bato nessa tecla que os jogadores podem até ser bons, mas não estão jogando, não estão rendendo. Tanto é que o Marlon entrou e ficou. E pela declaração do Abel, ele vai ficar. Tá? Bom, vamos às declarações do Abel. Eu queria destacar algumas coisas. Tá? O Abel falou o seguinte. Vamos lá. Nós tentamos jogar, mas não conseguimos. O jogo merecia terminar empatado. Ah, ele fez uma pergunta. O jogo merecia terminar empatado? Acho que sim. Não, Abel. Vai me desculpar, mas eu acho que não. O Fluminense não jogou nada. Como é que jogou o Fluminense? O Fluminense jogou, tá? Eu vou interromper aqui essa coisa aqui, essa informação para mostrar para vocês a equipe do Fluminense. Por incrível que pareça, eu achei que ia ser diferente, mas o Fluminense jogou assim, ó, Fábio, David Braz, Nino e Manuel, que é, acabou se lesionando e entrou meu Deus, Lucas Claro, tá? Que contribuiu alguma coisa, Marlon, tá certo? Calegari, André, Martinelli, o, o, o Ganso, o Cano e o William Bigode. Entrou desta maneira, tá certo? E ficou desta maneira exatamente. Eu queimei minha língua. Eu sempre falo que o Abel é muito previsível e faz as substituições dele aos 20 minutos do segundo tempo. Na verdade, ele fez aos 15, aos 16 minutos, tá certo? Então o que acontece? Ele tirou o David Braz, porque quando entrou o Lucas Claro foi para a esquerda e o David Braz ficou centralizado. E aí o que acontece? O Abel tirou o David Braz e botou o Luiz Henrique. Gente, Luiz Henrique não contribuiu, não fez absolutamente nada. Tá certo? Não fez nada. Por que não fez nada? Porque, cara, estamos em abril, início quase maio, já maio praticamente. É lógico que ele não vai fazer nada. Ele vai querer botar o pezinho dele lá. Ele deu umas arrancadas, chegava no meio chegava na linha de fundo e cruzava a bola. É isso que ele fez. Ele não contribuiu, entendeu? Ele não contribuiu. Então o que acontece? Eu estava falando do Abel, né? Mas eu vou falar do jogo agora. Resolvi falar do jogo, depois eu volto pro Abel. Tô parecendo até piada do Coxinha, né? Começa a falar com uma piada e fala de outra. Mas esse jogo foi pior do que uma piada. Talvez tenha sido uma piada de mau gosto, né? Mas vamos falar. Então o time, o que o time fez? Ficou. Aliás, eu vi assistir o pós-jogo do Canhotinha. Canhotinha, você me representa, tá, cara? Quem puder, assista o vídeo do Canhota. Tá? São 19 minutos de vídeo, mas é muito legal. O cara tem uma visão sempre teve uma visão de jogo. É meu ídolo. Canhota, você me representa, tá? Então, assim, o Fluminense, o que fez? Ficou tocando, toca a bola aqui, toca a bola ali. E como era já de esperado, por várias razões, o Inter, como trocou de técnico recentemente, é o segundo encontro que eles tiveram, o que acontece? O Inter ficou recuado e aguardando, vou jogar no contra-ataque. E o Fluminense tentando, tocando aqui, tocando ali, ficou nesse esquema. Entendeu? Muito pouco jogo no primeiro tempo. O Fluminense indo à frente, mas sem. Quem tentava fazer alguma coisa era o Ganso. O Ganso tentava coordenar alguma coisa, mas assim, o Martinelli, como sempre, entra no jogo como se ele estivesse dormindo ou cansado. Eu não sei o que está vendo com esse garoto. É muito esquisito, tá?
O Marlon até jogou, ele jogou melhor do que vinha jogando o Cris Silva, tá? Não resta dúvida. Mas abaixo, né? O Calegari, gente, é assim, eu fui pesquisar e fui verificar, o Calegari, ele começou a vida dele, profissional de futebol, como volante. Ele não é lateral, ele disse que se sente bem porque ele quer jogar, mas ele não tem cacuete de lateral. O cara ficou recuado o tempo todo, ele não chega lá, não faz um cruzamento, ou muito pouco, entendeu? Então a gente tem um lateral só, que é o Marlon, que vai lá na linha de fundo e cruza. Alguém viu aí o Calegari mais de 2 vezes na linha de fundo e cruzar? Não. Então, assim, ficou o Cano lá falando do William Bigode. O William Bigode, ele não sabe se recebe os cruzamentos, os passes lá e faz, porque ele erra todas. Todas ele erra, faz aquela cara de quem quase conseguir, mas erra. Ou ele volta para marcar. Então, se ele volta para marcar, ele fica aqui para marcar. Se ele recebe os cruzamentos, fica lá. Uma coisa ou outra, tem que definir, porque não dá, cara. Virou uma figura nula ali. Depois entrou o Arias no lugar dele, né? Enfim. E entrou o Fred, isso no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo foi isso. No segundo tempo, voltou o time da mesma maneira, nessa mesma formação que está na tela aí. Depois entrou o Arias e o Luiz Henrique, né? Como eu falei, tirou o David Braz, passou a jogar com 2 zagueiros, né? E botou o Luiz Henrique, que não deveria nem ter entrado, né? E botaram o Fred. Para que o Fred, gente? E o Arias também. Botou o Arias, tinha o atacante Fred Cano, Luiz Henrique e o João Arias. Olha só, gente. Ok. Dois pontas, ou que achamos que seria ponta, e 2 atacantes. Mas quem vai fazer as jogadas para eles? Eles tiraram o Ganso. Não lembro quem foi que saiu no lugar de quem. Eu só estou dizendo quem entrou, tá? E quem saiu. O Ganso saiu, então ficou só o André. O André muito mal. André muito mal, nem sombra daquele André. Você estava machucado. Eu só vi quando eu olho o André, quando a câmera focaliza o André, ele está sempre mancando. Ou ele está com algum problema físico, não sei. E botou o outro, Matheus, alguma coisa, esqueci o nome dele, tá? Não lembro agora o nome do outro rapaz que jogou. Também não foi, mas é culpa dele? Não. Entendeu? Não é culpa dele. Não é culpa dele, porque o Fluminense, assim, o primeiro tempo foi de molengo, foi molengo, e no segundo tempo o Inter viu que o Fluminense estava sem meio de campo, começou a jogar por ali. E o André morto, entendeu? Morto. E as bolas foram todas por ali e eles chegaram no gol. Assim, é incrível. Eu não entendo qual é o objetivo de se ter dois atacantes, 2 pontas e não ter ninguém para passar, trabalhar essa bola para passar. Não adianta, Abel. Abel já devia saber disso. Ele tem mais idade do que eu e de futebol, inclusive. Então, assim, não sei o que está acontecendo. E depois, voltando ao Abel, ele vem me dizer que ele acredita a culpa. Ele não acredita a culpa no cansaço, ao contrário do que falou o nosso amigo Laganço, tá? E ele diz assim, bem assim, ó. Nós tentamos jogar, mas não conseguimos. O jogo merecia terminar empatado? Só voltando, né? Não. Acho que sim, ele falou, mas eu acho que não merecia. Número de chances foi quase nenhuma para eles e para nós. Aliás, número de chances foi quase nenhuma para o Fluminense, porque aqui o Inter teve, ele concretizou, pô. Tivemos uma com Cano, Calegari, mas não conseguimos conter. Até a chegada do último terço. Nosso setor defensivo estava suportando. Nós não conseguimos marcar a transição quando roubava a bola. Não vou cair na tecla do cansaço. Mais uma vez perdi jogador com poucos minutos. André acabou ficando. Martinelli não conseguia mais. Ele nunca está conseguindo. Ele já entra não conseguindo. E o André estava mal. Às vezes o torcedor aplaude, né, com a derrota. Hoje não podiam aplaudir. Tentamos de tudo que podíamos, mas não foi possível.
Aí ele também falou, não tá aqui quando anotado, mas ele falou que eu não sei o que aconteceu. Ele falando, eu não sei o que aconteceu, vou tentar ver. Porra, se ele que é o treinador não sabe, você imagina eu que não estou ali dia a dia com os jogadores, né? Mas eu acho que ele tinha que saber. Ele tem dois auxiliares para auxiliar ele, entendeu? Dois auxiliares que vão dizer, olha, esse cara tá bom, esse cara não tá bom. Pô, mas aí parece que o cara, em vez de tomar a decisão certa, entra com esse time aqui que eu já mostrei para vocês, e aí fica como? Quer dizer, ainda por cima o cara cisma em tirar o Ganso, que no final, quando ele tirou o Ganso, quando eu vi, quando o Ganso saiu, o Ganso balançou a cabeça negativamente, para todo mundo ver, não concordando. Ué, ele quer que faça o quê, cara? E o Abel acha que está certo. Ainda disse que ganhou o Campeonato Carioca com 3 zagueiros. Ok, mas aquilo ali é uma competição. Essa é uma outra competição. Entendeu? Essa é uma outra competição. Então, assim, e na hora que ele foi perguntado, tá? Algo relacionado aos próximos jogos e como é que seria a priorização, ele foi perguntado primeiro se o elenco do Fluminense comportava as 3 competições. Ele disse que isso era pertinente à direção. Aí ele foi perguntado se tinha alguma prioridade, alguma coisa assim. Ele respondeu assim: já conversamos, mas não chegamos a um denominador até agora. Não tem controvérsia. Estamos tentando sempre colocar aquilo que é melhor para a equipe e vai ser assim e vai continuar a ser assim. Eu a cada jogo escalando certo ou errado, quer dizer, eu acho que tem que escalar sempre certo, né? Escalo que eu converso com o preparador físico e fisiologista. Se chegarem para mim e falarem que não é para pôr, eu não vou pôr. A gente tenta alguma coisa diferente, porque não tem mágica. Não tem mágica. Mas assim, eu acho que assim, não tem que pôr mais o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tem que ficar, ou ele vai para lá, tentar, vai para lá, tenta arrumar tua casa lá e aí começa a jogar, porque não dá para contar mais, gente. Não dá mais para contar, entendeu? Não dá. É simples assim. Não dá mais para contar com ele, entendeu? Mas, pô, aí ficam tentando e bota o Fred. O Fred só entrou para poder, com todo respeito, tá? Ele já ia arrumar uma confusão ali. Ele já ia. Levou um cartão amarelo. Se tivesse mais jogo, ele ia levar o vermelho. Pô, não tá, todo mundo não tá vendo que ele não tem mais condição. Pra que bota o cara? E o Luiz Henrique não tem mais que botar, arruma outro. E outra coisa, o Abel, se quer tirar o meio de campo, tira o meio de campo, mas bota outro, bota o Natan, que é o meio de campo que a gente tem. Senão vai ficar sem meio de campo e o André não faz essa função, já é nítido. Quem faria era o Nonato, talvez fizesse, tá? Mas o Nonato, por força de contrato, como ele está emprestado pelo Inter para o Fluminense, tem lá uma cláusula que ele não pode jogar contra o time dele mesmo, né? Que seria o Inter, ao qual pertence, né? Então ele não jogou ontem. Mas não seria salvação, porque o cara me tira o único cara que é o articulador da equipe para botar 20 atacantes. Não adianta. Olha, sim, eu vou falar para vocês. Está ficando muito difícil a gente falar sobre o Fluminense, porque já tem 4 jogos, a gente mal ou bem ganhou um e empatou outro e 2 derrotas. Aí fica difícil. Entendeu? Muito ruim. Agora a gente está indo lá embaixo na tabela, vai ter que correr atrás para ficar pelo menos lá em cima. Como eu falei, não quero, não acho assim, não vai conseguir. Acho que não vai conseguir ficar lá em cima, mas se ficar entre os quinto e sexto, eu acho bom, tá certo? Enfim, meus amigos, era isso aí que eu queria falar para vocês. Foi duro de assistir, está cada vez mais sendo pior assistir jogos do Fluminense. Eu espero que melhore, porque realmente a gente fica muito irritado. Quando eu falei para vocês que o nosso amigo canhota de ouro lá, o Gerson, ele me representa, porque ele realmente me representa. Ele falou tudo que eu queria falar com a propriedade dele lá, sei lá, dos seus 70, 80 anos, que o cara é muito bom, tá? Então vale a pena assistir. Mas olha só, essas foram as minhas opiniões. Quero saber de vocês o que vocês acharam do time. Abel mais uma vez surpreendeu negativamente
com os times que ele colocou, porém não me surpreendeu. Ele é totalmente previsível naquilo que ele sempre faz, substituir aos 15, a partir dos 15 agora, vai. Entre os 15 e os 20, ele começa a substituir e, assim, se o Fluminense estiver ganhando de 1-0, ele retrai. É isso que ele faz. Agora, em casa, não havia necessidade de jogar com 3 zagueiros. Entendeu? Não havia, mas ele disse que ele foi campeão com 3 zagueiros, então fazer o quê, né? Pedir a Deus para que ele reveja, né? Como ele mesmo falou, vou rever, vou ver, conversar com a minha consciência e tentar rever. E outra coisa, um detalhe importante, a última, prometo, tá? Esse vídeo está ficando muito longo. Ele falou que não foi priorizado, né, nenhuma competição. E ele também, quando foi perguntado lá, ele foi falado sobre a questão da posição, do posicionamento do Fluminense, em que lugar que ele está. Ele disse que não viu, não tinha visto, depois ele vai ver. E assim como no outro jogo ele falou que não havia estudado o time que ia jogar com o Fluminense, dessa vez ele falou do campeonato, do posicionamento do Fluminense, que é o time qual ele dirige no campeonato, em que posição que está. Então não sabe de nenhuma, né? Nem da Copa do Brasil, nem da Sul-Americana e muito menos do Brasileirão. Então o que ele está fazendo ali? Não sei. Aí eu acho que com a diretoria ele tinha que rever essas declarações do Abel para conversar com ele. Meu amigo, se você não viu, não fala. É muito feio isso. Eu acho que no mínimo alguém devia estudar quando estiver jogando com o adversário e saber exatamente em que posição que o clube está, né? Senão fica difícil, né? Bom, mas como eu falei, essas são as minhas opiniões. Digam aí o que vocês acharam. Comentem, por favor, comentem o que vocês acharam das atuações do Fluminense, do time em si, do Abel, das mexidas do Abel. E falem quais são as perspectivas, né, de vocês em relação às competições que o Fluminense vai estar atuando, tá certo? Quem não for inscrito, peço novamente que se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, dê o like para engajar o vídeo, compartilhe esse vídeo com outros amigos tricolores, né? E vamos aguardar a próxima competição, o próximo jogo do Fluminense, que será na terça-feira à noite, né? Contra o Júnior de Barranquilha. Enfim, Deus nos livre de problemas mais sérios, né? Mas enfim, temos que ganhar esse jogo, hein, gente? Temos que ganhar. E vamos ganhar. Mas é isso aí, minha gente. Então, vou ficando por aqui e fui!